Olha cá, galera, ó. Olha lá, ó, a galera. Olha lá, vou levando a criançada também, ó. Para com isso. Ó. Oxi! Opa! Olha lá, galera. Ela tá subindo o morro também, vixe, olha o tamanho do morro, ó. Opa, beleza! No canto, no canto, no canto. André, deixa de ser bobo. Opa! Pra gente andar daqui pra lá, nós não daqui pra cá. Você já andou ali? Você já notou que a gente marca que vai sair um horário e a gente nunca sai naquele horário? Sai um pouco atrasado? Olha naquela aqui no cantinho. Por gentileza. Opa! Não, agora não. Só mais tarde, depois da formatura. Olha cá, galera. Dá um pouquinho, mãe. Olha lá. Um pouquinho. Boa tarde pra vocês.